Lembra de quando você era pequeno e achava que os contos de fadas eram reais? Tem uma notícia que está prestes a deixar sua criança interior muito feliz. Um passarinho me contou que o casal que pode ter inspirado A Bela e a Fera era real. A única coisa que precisamos descobrir é se o filme foi realmente baseado na história deles ou não. Que tal você ser nosso convidado, enquanto nos aprofundamos nas origens desse amado filme da Disney? O ano é 1537. Estamos no ensolarado centro da Europa, as Ilhas Canárias, que são lar de atrações naturais excepcionais. Os habitantes dali vivem sua vida cotidiana no clima agradável do arquipélago. Naquele ano, um certo homem nasceu nas Canárias, e seu destino seria diferente daquele de seus companheiros de ilha. Conheça Pedro Gonçalves. Ele nasceu em uma família típica, com uma condição congênita muito rara chamada hipertricose. Se você nunca ouviu falar sobre isso antes, ela pode fazer com que uma pessoa se pareça com um lobisomem na vida real, menos a parte do ruivo. Faz com que os pelos cresçam excessivamente em locais onde normalmente não apareceriam. Se ainda hoje não temos certeza das causas dessa doença, imagine no século XVI. A dermatologista Sarah Taylor diz que, ao longo da história, houve apenas 50 casos documentados dessa doença. Isso mostra como o de Pedro era raro. O fato é que o excesso de pelos faciais fazia com que as pessoas olhassem para ele de forma diferente. Os registros dizem que o rapaz era chamado de Homem Selvagem e que foi muito maltratado quando jovem. 10 anos depois, Pedro foi colocado em um navio e enviado à França como um presente para o rei Henrique II, que estava prestes a ser coroado. Naquele tempo, era normal que as pessoas lhe dessem todos os tipos de presentes. O pequeno Pedro desembarcou na cidade francesa de Fontainebleau, onde se mudou para o castelo do monarca. Toda a corte se interessou pelo menino assim que ele chegou. Os acadêmicos e médicos do castelo pediram para estudá-lo de perto, na esperança de descobrir se era realmente um homem selvagem. Em pouco tempo, entenderam que se tratava apenas de um garoto de 10 anos. O menino até lhes disse seu nome, que os franceses mudaram para Petrus Gonçalves. A corte comunicou a notícia ao rei Henrique II, e este imediatamente ordenou que o rapaz recebesse uma educação adequada. Como você já deve estar pensando, a vida de Petrus mudou completamente naquele momento. Assim como a da Bela, quando ela ficou presa no castelo da Fera no amado filme da Disney. Mas a vida no palácio do rei Henrique II era muito diferente para Petrus do que para a Bela. Se a princesa da Disney podia fazer amizades com cerâmicas falantes e usar lindos vestidos de seda, Petrus precisava ir à escola diariamente. Para a surpresa da corte e de seus professores, o garoto se destacava em latim, o que não é uma tarefa fácil. Durante sua vida, ele chegou a ser fluente em 3 idiomas. Agora, Bela e Petrus tinham uma coisa em comum. Ambos tiveram que aprender etiqueta. Lembra de como Lumière fez o possível para ensinar para a Bela os costumes do palácio? Talvez possamos dizer que isso foi semelhante para Petrus, exceto pelo fato de que provavelmente foi um humano que lhe ensinou o que ele precisava aprender. O rei ficou impressionado e logo Petrus passou a ser uma presença frequente na corte. Pela primeira vez em sua vida, ele se vestia como um nobre e participava das atividades sociais da corte. Mas ainda assim, os registros mostram que o rapaz nunca foi considerado totalmente humano devido à sua doença congênita. Em 1559, Henrique II faleceu e Catarina de Médici, sua esposa, assumiu o controle do palácio. Se na versão do conto da Disney há uma infame bruxa má que amaldiçoa o príncipe a se tornar uma fera, nessa história há uma rainha não tão bondosa. Conforme mostram os registros, Catarina de Médici decidiu arranjar um casamento entre Petrus e uma moça, também de nome Catarina. Vamos chamá-la de Cathy, para não ficarmos muito confusos. O problema é que a monarca não contou a Cathy sobre a condição congênita de Petrus, o que não parece muito legal para mim, não é? Cathy era filha de um dos servos reais da corte. E como era praxe naquela época, quando uma rainha dizia para alguém casar, a pessoa geralmente o fazia. Portanto, Cathy não questionou o fato de não ter conhecido Petrus ou de não saber nada sobre ele antes do casamento. Só podemos imaginar a surpresa da garota quando, no dia da cerimônia, descobriu quem Petrus realmente era. Não há registro oficial de sua reação, embora haja rumores de que Cathy não tenha ficado muito feliz no início. Só que essa história tem uma reviravolta no enredo que a rainha Catarina jamais poderia ter imaginado, e é a mais terna de todas: o amor. Como no conto de fadas da Disney, a Bela, também conhecida como Cathy, descobriu que o amor verdadeiro estava escondido bem abaixo da superfície, e que a aparência exterior de Petrus era apenas um pequeno aspecto de quem ele era.
Talvez a rainha nunca pudesse imaginar que a verdadeira Bela e a Fera ficariam casados por quase 40 anos. Eles teriam até filhos. Ninguém sabia se os bebês do casal nasceriam com a doença de Petrus. Por isso foi uma surpresa quando o primeiro filho nasceu sem. O casal teve 7 filhos no total e 4 herdaram a hipertricose de Petrus. A família Gonçalves se tornou uma grande atração na corte da França. Ela ficou conhecida como a Família Selvagem e passou o resto da vida viajando pela Europa. Os cientistas naturais estavam interessados em estudar as crianças Gonçalves, tentando entender melhor as que nasciam com hipertricose. Muitos retratos foram pintados delas durante os anos em que percorreram o continente europeu. E muita gente diz que elas sempre foram vistas como uma atração em vez de seres humanos normais. Isso nos faz pensar, será que Petrus e Kathy tiveram seu final feliz? Sabemos que todos os personagens dos filmes da Disney vivem felizes para sempre, mas até que ponto isso foi verdade para a Bela e a Fera da vida real? Os registros ficaram tão fascinados em descobrir se Petrus era humano ou um homem selvagem que não há muito mais sobre sua vida além desse fato. No conto original que inspirou o filme, A Bela e a Fera também encontram um final feliz. Escrito por Gabrielle Suzanne Villeneuve em 1740, disse que foi inspirado na história de Petrus e Kathy. Mas talvez esse conto seja realmente tão antigo quanto o tempo e tenha nascido antes mesmo de Petrus. Veja bem, os historiadores coletaram mais de 23 variações de A Bela e a Fera em todo o mundo. E mais de 162 versões do arquétipo História do Noivo Animal. Se essa palavra não significa nada para você, vamos dar um passo atrás por um segundo. Os contos de fadas geralmente seguem alguma estrutura arquétipica. Isso significa que eles tendem a refletir a psique humana como uma forma de entendermos alguns de nossos comportamentos e sentimentos. De fato, alguns deles deveriam ser chamados apenas de contos, pois não há nada de fada neles. Se você já leu Os Irmãos Grimm ou Hans Christian Andersen, sabe do que estou falando. O tropo da história do noivo animal geralmente mostra uma mulher se casando com um humano parecendo com um bicho, que acaba sendo um príncipe sob uma maldição. E há quem diga que esse tropo remonta ao século XV. O filme da Disney nunca define uma data para a história da Bela e a Fera. A partir dos trajes usados, algumas pessoas dizem que ela se passa por volta do século XVII, que seria a época que o conto de Villeneuve representa, em vez do período de Petrus. Tudo o que sabemos é que, se o filme foi inspirado na vida da família Gonçalves, Villeneuve distorceu algumas coisas. Se nas telas a Bela quebra a maldição da fera com o poder do amor verdadeiro, na vida real não foi isso que aconteceu com Petrus. Não havia nenhuma bruxa má o amaldiçoando. Ele nunca seria capaz de se livrar de sua condição. O ponto de virada seria se a sociedade o tivesse aceitado como ele era e talvez nunca o tivesse chamado de fera para começar.